Olá, o Produtor Quer Saber de hoje vai falar sobre as empresas que estão difundindo novas tecnologias para o campo. Nós vamos conversar agora com Mariana Vasconcelos, que é CEO da Agrosmart, uma empresa de soluções em internet das coisas. Seja muito bem-vinda, bom dia. Obrigada. Mariana, conta primeiro o que seria essa internet das coisas. Tá. Internet das coisas é um conceito que surgiu quando a gente começou a falar da comunicação máquina para máquina, onde você consegue entender equipamentos, sensores, tudo que tem um input digital e começar a medir isso, o seu funcionamento, a sua temperatura, a sua vibração, dependendo do que é, e enviar esses dados entre máquinas para que a gente consiga entender como está acontecendo, seja um equipamento agrícola, seja alguma coisa que está medindo alguma coisa no seu ambiente e começar a ter acesso a isso de maneira online. Agora, voltando assim para o agronegócio, como é que vocês entraram nesse mercado? Qual é a atuação dentro do agronegócio? O que o mercado está exigindo e que vocês estão atendendo? Tá. Nós monitoramos as plantações com sensores espalhados no campo que medem em tempo real condições de solo, de temperatura, de clima, de desenvolvimento da planta, de doenças, de pragas, e a gente combina isso com um modelo de previsão de tempo e imagens de sensoramento remoto, como imagens de satélite ou imagens de drones e vantes, para a gente acompanhar todos os dias o que está acontecendo na plantação, talhão a talhão. E aí, com isso, a gente consegue identificar na lavoura quais são as áreas que têm deficiência e como que o produtor pode melhorar a sua operação, por exemplo, no caso da irrigação. O produtor ele passa, a partir das condições de cada talhão, saber todos os dias quanto que ele tem que irrigar e qual horário que isso deve acontecer para ele aproveitar de uma tarifa reduzida de energia, por exemplo. Ou ele pode entender qual área ele precisa fazer uma aplicação, porque aquilo apresenta um risco de aparecimento de doenças ou possui menos nutrientes. Então a gente vem ajudar o produtor a entender o ambiente da lavoura e como que as mudanças climáticas, como que aquilo que está acontecendo ao redor dele está influenciando a lavoura dele. Para que então ele se prepare e consiga se adaptar a esse cenário de mudança constante que a gente está tendo, como a seca, uma mudança de regime de chuvas. Agora, então seria nessa linha de agricultura de precisão, que ela vem, no caso, com algumas máquinas no começo, e agora vocês estão conseguindo fazer um pacote completo envolvendo as máquinas e dentro do próprio escritório da empresa para que ela consiga fazer esse monitoramento. Explica para mim como é que funcionaria isso primeiro numa grande propriedade. Como é que vocês já têm algum exemplo prático de eficiência nessa questão? Temos eficiência prática. Numa propriedade por padrão, a gente geralmente, o produtor vem até nós, nos dá informações sobre o tamanho da lavoura, qual que é o cultivo, qual o problema que ele está tendo no dia a dia. Nós vamos até a fazenda, fazemos uma análise de solo, instalamos sensores no campo em regiões que representem realmente aquele tipo de solo, aquela condição climática, talhão a talhão. E a partir desse momento a gente começa a coletar dados em tempo real. Então a cada 15 minutos o produtor no celular ele consegue ver o que está acontecendo na plantação dele, se está chovendo, se o solo está úmido, se não está. E aí semanalmente ele recebe aquelas imagens de satélite, onde ele consegue acompanhar quais áreas dentro da lavoura como um todo estão com deficiências e aí agir sobre isso, a gente consegue averiguar se a irrigação está sendo bem feita ou não. E também a parte climática, como que o clima está mudando, qual que é a previsão de tempo para os próximos dias, para ele programar uma aplicação e até a influenciar na própria irrigação. Então, a partir desse momento, ele tem um acompanhamento semanal com um agrônomo por telefone e recebe esses reports. E aí, ao final da safra, a gente acompanha com o produtor. Seguindo as nossas recomendações, ele consegue economizar até 60% de água, 30% de energia e aumentar a produtividade em até 15%, dependendo da cultura que ele tem. Então, a gente consegue trazer um benefício direto ali na redução do custo operacional e no aumento da produtividade, porque a gente entrega para a planta aquilo que ela precisa no momento certo e, ao mesmo tempo, ajudar o produtor a realmente conhecer a sua produção, que é aquilo que a gente chama de Big Data, de Machine Learning. Então, a gente começa a aprender com aquela massa de dados que antes nunca foi coletada. Você pensa que no pluviômetro manual, por exemplo, você faz uma coleta no dia e anota lá no papel. Olha no termômetro, anota no papel. E agora, você tem dados a cada 15 minutos de cada parte da sua fazenda e consegue ter uma massa de dados muito maior. E aí, com isso, a gente consegue aprender muito mais, não só da sua fazenda, mas também dos seus vizinhos, das fazendas da sua região, e entender realmente o que é melhor para aquela região que se desenvolve mais para melhorar os resultados da lavoura.
Agora, é uma mudança de paradigma, né? Você tinha, dentro de uma mesma propriedade, diversas produtividades. Você consegue consolidar isso de uma maneira mais eficiente, colocando a aplicação onde realmente precisa. Exatamente, eu consigo ver dentro de um mapa de produtividade, por exemplo, quais são as áreas que estão com mais eficiência, que têm previsão de menor produtividade e agir ali para tentar nivelar ou investir os meus recursos naquela, para que toda aquela área se torne uma área de maior produtividade. Agora, levando isso para... Porque a grande propriedade, ela já busca isso de uma forma de investimento já automaticamente. Agora, a pequena propriedade ainda tem aquele medo do investimento, aquela questão, aquela dificuldade, às vezes, de acesso a essa tecnologia. O que vocês recomendam para uma pequena propriedade? Tá. Só adicionar um ponto que eu tinha esquecido de falar, que eu acho que é importante que a AgroSmart faz, que não é só a gente ver a área que está com uma deficiência e corrigir aquela deficiência, mas é também a gente ver aquela área que está dando certo, que tem a maior produtividade, e por que ela está dando certo, como é que eu aprendo com aquela área para as próximas áreas. Sobre o pequeno agricultor, é um produto que é acessível já para o primeiro agricultor. A AgroSmart ela possui vários planos, na verdade, né, que podem incluir o monitoramento. Se for uma área muito pequena, apenas com sensor de solo, ou a produtora pode adquirir apenas previsão de tempo. Por exemplo, então a gente monta planos modulares de acordo com a necessidade e com o tamanho do produtor. Então, o que eu sugiro é que o produtor contate a gente, porque é um serviço, né? A gente tem um time que vai fazer o acompanhamento desse produtor para que eu consiga recomendar para ele qual que é o melhor plano que vai atender e ajudar o produtor a melhorar a eficiência em cada caso. E assim, por exemplo, não depende do tipo de cultura, e sim adaptar a realidade dele. Vocês fazem uma adaptação dentro da realidade do que ele produz. Isso, exatamente. Hoje, claro, a gente tem algumas culturas predominantes, né, como grãos, café, cana-de-açúcar, algodão e citros, mas a gente pode funcionar com qualquer cultura, é uma questão de parametrização do software, onde a gente aprende, e estando uma safra na lavoura, aí o modelo ele fica mais específico ainda, porque tudo vira a partir daquela referência daquela fazenda e não a partir de um modelo. Hoje vocês têm noção de custo do investimento, esse custo-benefício em levantamento em relação à aplicação disso? Quer dizer, existe um pacote mínimo para ele começar o investimento? O preço varia entre 30 a 300 reais por hectare ano, dependendo do pacote que ele escolhe, mas em geral o retorno vem já na primeira safra. Então a gente tem um caso, por exemplo, que eu até dei hoje aqui na palestra, que é um agricultor com 7 pivôs de milho e ao utilizar a AgroSmart em apenas uma safra, ele teve um retorno econômico de 316 mil reais, que foi 3,5 vezes o valor que ele investiu. E vocês recebem esse retorno dos produtores, vocês realmente vão fazer um pós-venda, por exemplo, vão lá, fazem um acompanhamento disso, porque pode acontecer também de você não utilizar essa ferramenta adequadamente. Claro. Como é que é feito esse acompanhamento? É importante utilizar adequadamente, né? Sim, o acompanhamento ele é feito semanalmente por telefone, então o agrônomo ele entra em contato com o pessoal da fazenda, não necessariamente só com o proprietário, às vezes com o responsável técnico, para entender o que está acontecendo na lavoura naquela semana, se ele detectou alguma doença, se ele detectou alguma anomalia, se ele irrigou diferente, ele informa pra gente, porque eu tive que fazer uma aplicação, então eu fiz uma fertirrigação, apliquei diferente. E na entre-safra a gente faz uma visita ao campo realmente, para acompanhar os resultados da safra e verificar se o produtor conseguiu economizar ou se ele conseguiu melhorar o patamar de produtividade dele. E a gente vê que o benefício para o produtor ele não é só a questão do resultado, é também a questão da flexibilidade, de ele estar onde ele quiser, estar na cidade, ter outra fazenda e conseguir gerenciar tudo ao mesmo tempo de onde ele estiver, ter uma certeza de que a decisão está sendo baseada no fato, naquilo que a gente está acontecendo, em dados e não só na intuição. Então tem toda essa parte também que a gente fala que a gente conecta o agricultor à plantação. Eu agradeço então a participação de Mariana Vasconcelos, CEO da AgroSmart. Muito obrigado pela participação no Produtor Quer Saber. Obrigada a vocês. E logo depois do intervalo, nós vamos continuar no programa Produtor Quer Saber com a participação de Cláudio Notini, CEO da Formil, que é um instante só.